Ok, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula. Hoje a gente trabalha com as integrais múltiplas, né? Nesse assunto das integrais múltiplas, em duas variáveis, três variáveis, triplas, duplas e triplas, né? Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então vamos começar já diretamente, tá? Eu não vou fazer aquela parte do somatório, né? Senão a gente tomaria uma aula toda, né? No planejamento, só para fazer soma de rima, né? Então, confio no que vocês aprenderam de soma de rima, né, lá em uma dimensão. Em duas dimensões apenas divide em pequenos quadradinhos, tá? Mas aí eu deixo para vocês, né, pesquisar ali, para quem tem interesse, fazer as somas de rima em duas dimensões. Aqui nós vamos fazer diretamente os cálculos. Então, calcule o valor das integrais inteiradas, né? Você tem uma integral que é de x ao quadrado y, que é essa daqui, ó. Você tem essa daqui, que ela é x ao quadrado y dy dx, né? E a integral x ao quadrado, também y, mais a diferença aqui, ó, que é dx dy. Uma é dy dx e outra é dx dy. Qual que é a diferença no cálculo dessas duas integrais? A diferença aqui é uma... Primeiro você calcula a parte interna, né? Se está dy, você primeiro calcula a parte interna, tá? E mantém o x constante. O x aqui nesse caso fica uma constante. Se fosse uma constante, pode sair fora da integral, não tem problema. E aí, essa outra aqui, você vai calcular o x primeiro. Então, os limites de integração aqui é o x, que está aqui, ó. Primeiro limite de integração de 0 a x. Então, o y, ele vira constante. Okay? Então, essas integrais aqui, elas vão... a gente vai encontrar os mesmos valores aqui, ó, tá? Mesmos valores, 27 sobre 2 e essa outra aqui, 27 sobre 2. Por que que elas dão o mesmo valor, né? Sim, porque esse aqui é um teorema, né? E tanto faz você calcular entre x e y ou y e x. Quando você tem, aqui são números, né? Ó, 1 a 2 e y nesse caso, e x de 0 a 3. Esse outro caso aqui, ó, o y de 1 a 2, o y é a primeira, e o x de 0 a 3. Então é a mesma integral, entendeu? Você tem um retângulo aqui entre o x e o y, a área de integração. O x ele está indo de 0 a 3. 0, 0, até 3. 1, 2, 3. O x vai de 0 a 3. O y ele vai de 1 a 2. O y vai de 1 aqui a 2. Aqui é o 1 e aqui é o 2. Então você vai ter isso aqui. Essa é a sua região, né? Região de integração. Essa região é um retângulo, entendeu? Quando você tem nesse formato, que são números aqui, tanto faz, você pode integrar de um lado quanto do outro. Já no outro caso, quando você tem funções aqui em cima, vai até uma função que não é um retângulo, são regiões diferentes, e nós vamos olhar ali para frente. Aí você tem que tomar cuidado. O resultado também é o mesmo, mas você trocar, você muda os limites de integração, você muda as coisas aqui em cima. É isso que é o cuidado que tem que ter quando você está mudando, tanto integral dupla quanto integral tripla, tá? Então vamos lá. Olhando aqui nesse caso, primeiro a solução do A, que integra primeiro em y. Quando você está integrando primeiro em y, ó, você vai manter o x como se fosse uma constante. Então ele pode até sair fora da integral. Você está integrando ali, ó, por exemplo, aqui, ó, essa daqui. Você está integrando. Integral de tal x aqui, né? X ao quadrado, y, dy. O dy, esse limite que está o primeiro aqui é o dy, 1 a 2.
Então, esse x aqui, ele fica como constante, porque você está integrando, né, em y. Ele sai fora da integral. X ao quadrado. Fica só a integral em y, dy, de 1 até 2. A integral do y, de 1 até 2, vai ficar o x ao quadrado aqui, vai ficar y ao quadrado dividido por 2. Ok? Agora, os limites de integração. O limite de integração é 1 e aqui é o 2. Mas no y, né? Colocando no y. O x é uma constante, né? Então, fica aqui o x ao quadrado, né? O y, primeiro você coloca o 2, vai ser 2 ao quadrado, dividido por 2. Aí, menos o x ao quadrado. Agora, o y, 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, você vai ter 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2x ao quadrado. Isso aqui é 1 meio, né? Menos x ao quadrado dividido por 2, ok? Você pode melhorar isso daqui, né? Bom, você tem aqui, é dividido por 2, né? Eu posso pegar e multiplicar, só para ficar igual ali. Posso dividir embaixo por 2 e multiplicar em cima. Eu não fiz nada, né? Multipliquei por baixo e em cima pelo mesmo número, que é um número diferente de 0. 2 vezes 2 vai dar 4, então isso aqui vai ficar igual a... Tudo está aqui embaixo 2, 4x ao quadrado, menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado sobre 2. Né? 3x ao quadrado sobre 2. Okay? É a primeira integral. Aí, uma vez que você tem essa daqui agora, você já fez essa integral em y, né, a parte de y, aqui, né, essa integral já foi realizada, sobra a outra, de 0 a 3 em dx. Então, vai ser a integral 0 a 3, agora em dx. O que está aqui dentro, quanto que ficou? 3x ao quadrado dividido por 2, agora em dx. Okay? Esse é o... Agora de 0 a 3. Então, o que você vai ter aqui? Agora x. Esse aqui vai ficar 3x ao cubo, dividido por 3, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí de 0 até 3. Então, isso aqui vai dar 3. 3 vezes o 3 ao cubo, né, dividido por 6, aí menos o outro limite de integração, que é o 3 vezes o 0 ao cubo, dividido por 6. Isso aqui vai dar 0, né? E esse aqui, 3, 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa, fiz alguma coisa errada aqui, que está dando 6 aqui. Alguma coisa aqui. Vamos ver, só achar esse erro aqui. Aqui em cima não tá tem certo. que tomar mais um lá em cima, não, professor? Em vez de 3 ser 4. Ah, não, é verdade. Tá certo. Certo aqui. Aqui em cima tá certo, né? Chegamos ao resultado correto aqui em cima, beleza? 3 meios de x ao quadrado, beleza. 3 meios de x ao quadrado. É aqui, né? De 0 a 3, x ao quadrado, que é o resultado que já estava aqui, né? Então tem que colocar de 0 a 3 e o resultado que era que estava aqui dentro é x. Ah, o que é? X ao cubo? Que é isso? Não. Ah, tá, não, tá aqui. O senhor dividiu 3 por 6, professor. Aí fica x ao cubo sobre 2. Simplifica ali, ó. Isso. Aqui eu tenho 3, tá correto aqui, né? Aqui x ao cubo, né? Dividido por 3. Ah, mas tem um 2 aqui embaixo. 3 vezes 2 vai dar 6. 6. Ah, ok. 3, ok. Isso. Aí divide 3, por tá 3. certo. Isso. Verdade. Esse aqui vai dar 3 na quarta, né? Eu tô moscando aqui, né? Isso aqui se você colocar aqui, vai dar 3 na quarta, tá certo. 3 na quarta por 6, né? Que é 27 dividido por 2. Correto. Beleza. Estava certo, eu que estava calculando errado. Aí o que acontece aqui? Ó? O resultado vai ser o mesmo, você pode conferir, se você fizer o contrário, né? Você vir aqui, ó, e fazer primeiro em x, essa em x, tá? E aí depois para y, porque a nossa região ela é uma região retangular, tá? Região retangular. Então,
tanto faz você calcular numa ou na outra, o resultado vai ser o mesmo, vocês conferem aí. Tá? Bem, aí esse é o nosso teorema de Fubini, né, que você pode fazer o cálculo dentro de uma região, tanto faz. Né? Um lado, né, ou você tem dy dx ou dx dy, ok? E aí você verifica e vai estar, é isso daí. O problema aqui, esse daqui é um outro caso de você comprovando isso, né, calculando essa outra integral aqui. Né? Você pode colocar dentro de uma região, ó o x, olha a região aqui, ó. Vamos lá. Você tem uma integral, que é a função aqui. Vamos lá. Uma integral, né, integral dupla, né, dentro de uma região, e a nossa função é x menos 3y ao quadrado, né, o elemento de área, né, o elemento de área nosso, que é o, vamos deixar em aberto aqui, tá, que pode ser dx dy ou dy dx. Agora, quem que é essa região aqui, ó? Região, vamos colocar aqui, você tem o x e aqui o y. O x vai de 0 a 2 e o y vai de 1 a 2, mesma região anterior, né? O x vai de 0 até 2 e o y vai de 1 até 2. 1 a 2. Ó, a mesma região. Tá? Por exemplo, com a mesma região. Essa é a nossa região R, né? Que é uma região retangular que você está integrando essa função. Quando você coloca isso daqui, ó, você tem uma função que está dentro dessa região aqui, né? Essa região aqui. Essa função tem duas variáveis, por exemplo, aqui, essa aqui, ó, f de x, y, é essa função aqui, x menos 3y ao quadrado. Né? Então, para cada ponto P aqui dentro dessa região, cada ponto, essa função, que tem dois valores aqui, vai ter um valor. Então, é como se você tivesse analisando, você analisa a função. Você tem x, olha, em 3 dimensões, o y e aqui um z. Tá? Então, é como se essa função aqui fosse um z, tá? Para você, do terceiro eixo. Né? Então, o x vai de 0 a 2, né? X vai de 0 a 2, e o y vai de 1 até 2. Então, vamos desenhar a nossa região aqui. A nossa região, né, vai ser essa região aqui. Então, é essa mesma região aqui, só escrito em 3 dimensões. E a nossa função ela vai ser uma função que vai estar aqui em cima, entendeu? Para cada ponto embaixo aqui, nós vamos ter um valor da nossa f aqui, que é igual ao nosso z aqui que eu estou colocando. Então, você vai ter essa função aqui, tá? Então, você pode entender isso, cálculo aqui, se for de uma área positiva, como um cálculo de volume, por exemplo, embaixo dessa área aqui, tá? Dessa função aqui. Pode encontrar o volume dessa função dessa região aqui. Seria um volume, né? Tá? Nessa região. Essa é a interpretação, né, desse cálculo. Então, só que aqui, como é negativo, o volume não dá valor negativo, né? Então, você não pode interpretar isso aqui como um volume, né? Que seria a função, provavelmente, ela está passando para o lado de baixo, entendeu? Ela tem alguma coisa aqui para o lado de baixo, se você for desenhar, né? Aí vai dar um valor negativo. Você teria que pegar módulo, né? Para interpretar isso daqui como volume da parte de baixo. Então, a parte de interpretação de volume é só uma interpretação, que você vai ter que olhar, né, e ver onde está a sua figura, qual a sua região, e qual que é uma área debaixo da curva, que você está subindo, você está multiplicando pelo elemento de área, você vai ter o elemento de volume. Tá? Beleza. Uma vez que, depois nós vamos voltar nesse ponto aí, mas aqui é só um cálculo direto, para mostrar o teorema de Fubini. Então, olha só, você integra
numa região, né, você pode fazer o cálculo primeiro em y e depois em x, né, integrando aqui primeiro em y, né, se o x é constante, né, como o x é constante, só vai aparecer o termo y aqui, né. Aqui, integrando em y, é claro, vai ser y ao cubo, né, y ao cubo sobre 3, só que tem o 3 aqui embaixo, vai cortar 3 com 3, por isso vai ficar só o y ao cubo aqui. Aí variando de 1 a 2, né, para depois fazer a integração. Isso aqui resolve. Aí tem o resultado que está interno aqui. Esse é o resultado. Aí depois a integral e os limites de 0 a 2, né, que é para esse resultado. Aí você vai ter menos 12. Então você pode fazer, aqui foi feito para dy e depois x. Aqui dx e depois y. Lembrando que sempre esse x é o primeiro que está aqui. E esse segundo aqui é o segundo limite que está aqui. Isso tem que estar aqui. Uma região quadrada, que for numérico 1, 2, 3, 4, se for números aqui, nessa aqui, você sempre vai poder fazer isso daí, tá? Sempre você vai poder fazer. Tranquilo, sem se preocupar. Só troca, né, também os seus limites que você está calculando. Beleza? Isso é a regra do teorema de Fubini. Aqui numa região, aqui, vamos pensando no caso de um volume, né? Positivo. Aí você tem que olhar o gráfico e tentar entender se essa superfície, né, que você está para calcular o volume, né, se ela é positiva, né, senão você vai ter que tomar um módulo, né, para olhar a parte de baixo, se for o caso de uma parte de baixo, né, o volume ele é positivo. Então, e se não está passando, né, passa uma parte positiva, depois a outra região passa negativa, aí você vai somar coisa com positivo com negativo, aí você não pode. Aí é aquele mesmo caso da integral, né, que você fazia interpretação de áreas, né, você não poderia pegar a parte negativa, você sempre tinha que pegar em módulo, né, as partes e dividir a sua integração para você sempre ter áreas positivas. Aqui também é a mesma coisa, você tem que ter volumes positivos. Olha só, esse problema aqui, o que nós temos nesse problema? Determine o volume, né, de um sólido S, que é limitado pelo paraboloide elíptico, né, esse daqui, x ao quadrado, y ao quadrado, z. Pessoal, eu quero que vocês façam esses desenhos aí, tá? Desenhos, colocam, tentam colocar no papel, fazendo desenho, para tentar entender isso daqui, tá? Então, isso aqui, por mais que eu possa falar, não vai ajudar muita coisa, tá? Você tem que pegar e fazer os desenhos, tá? Tentar encontrar as curvas aqui para ver como que fica essa figura, tá? Essa figura aqui que está do lado, ó. Essa figura aqui do lado. Mas como que você faz esse desenho aqui, limitado dentro desses planos aqui, ó? Aqui é o plano x igual a 2 e o y igual a 2. Então, quando você chega no valor de x igual a 2, você vai ter esse plano, tá? É o plano x igual a 2. Ah, tá. Não, a variável x tá aqui, isso aqui mesmo, x igual a 2. Aí, o outro plano é y igual a 2. Né? Você vem no y igual a 2 e coloca esse outro plano aqui. Né? Y igual a 2. Então, você tem um plano. Vamos lá. Tentar melhorar isso aqui para a gente entender. Você tem os eixos, né? Vamos colocar assim. Os eixos. O eixo x, vamos colocar aqui. O eixo y e o eixo z. Tá? Quando o x é igual a 1, igual a 2, x igual a 2, vamos ter o que aqui? X igual a 2, vamos passar esse plano. X igual a 2. Esse é o plano. Estou colocando aqui x igual a 2, não é? Claro, ele vai pegar a parede toda, vai pegar tudo isso aqui, mas para não ficar, esse é o plano x igual a 2. O y igual a 2, vamos lá, y igual a 1, y igual a 2. Y igual a 2 é esse outro plano aqui, ó. Vou pegar y igual a 2. Y igual a 2. Você vai ter um outro plano aqui.
Pegando só na parte de um cubo aqui, só para a gente entender. Então esse aqui é o plano y igual a 2, né? E esse daqui é o plano x igual a 2, tá? Então você tem esses planos, que são essas duas paredes aqui, que é o x igual a 2, é o y igual a 2. Agora, isso daí vai limitar a nossa função, que é essa função aqui, tá? Vai limitar essa função. Quem que é essa função? Ele é uma função de x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z igual a 16. Então, a nossa função aqui, nós olhamos ela, né, nesse ponto aqui. Ó. Quem que é o z? Então, vai ser a altura da nossa função aqui, né, que vai dar a altura da nossa função. Se a gente olha já pelo z, você já vai ter uma noção, tá? Olha lá, ó. O z, deixa o z sozinho. O z vai ser igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tá? Se você olhar pelo z, você já vai ter uma noção de que ponto que está, né? Para cada valor do x, y, pensa o z como uma função de x, y. Para cada valor do x e do y, você vai ter um ponto aqui do z, que vai estar, que vai formar isso daqui, ó, essa função. Então pega um ponto aqui, isso aqui é um ponto, né, da nossa superfície, né? E esse ponto em x e y, né, se você pegar a imagem aqui embaixo, aqui, descendo, né, descendo, e vai estar lá embaixo, vai estar aqui, ó, um ponto P aqui. Esse ponto P, ele vai atingir esse mesmo ponto aqui, ó, ponto de x, o valor de x e y aqui, na nossa região retangular aqui, tá? Então aqui embaixo vai ser a nossa região de integração. Você vai ter a nossa região de integração lá embaixo, ó. Vai ser embaixo, tá? Região de integração da nossa função, tá? E é esse que a gente chama de R, né? Nossa região de integração aqui embaixo. Então, como que você vai descobrindo como que funciona essa função aqui, ó? Z igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Você sempre pega um valor constante, pega, por exemplo, um valor constante para y igual a zero. Põe y igual a zero e vê como que vai ficar nesse ponto aqui, ó, y igual a zero, lá na parede do fundo do cubo. Y igual a zero. Vê como que vai ficar a função quando a gente variar, ó, y igual, não aqui, nessa parede aqui. Quando y é igual a zero, nós vamos estar nessa parede aqui, ó. Parede aqui. Lá nessa parede aqui, que é y igual a zero, tá? É uma parede lá desse lado aqui, em cima do x, tá? Em cima do eixo x, o y igual a zero. Como que vai ser o z? Que ele vai se comportar em relação a x, quando a gente variar x. Então, quando o y é igual a zero, o nosso z ele passa a ser uma função que é 16 menos x ao quadrado, porque o y é igual a zero. Aí aqui, com essa função aqui, você já consegue fazer o gráfico. Lembra quando você fazia os gráficos lá? Dado um valor de x, qual é o valor de z? Né? Você vai colocando valores, né? E você vê que ele tem uma função que é uma parábola negativa, né? Menos x ao quadrado, né? Ela está uma parábola, menos x ao quadrado, está virado para baixo, né? Então você tem alguma coisa aqui, né? Se você olhar só o eixo x, o eixo z aqui, ó. Olhando só o eixo z e o eixo x, você vai ver que ela tem uma parábola, né? Que ela está virada para baixo, mas tem um valor 16 aqui, né? Quando x é igual a zero, ela vale 16, ó. X igual a zero, quando x é igual a zero, quanto que vale aqui? Zero, o z vale 16. Quando x é igual a 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4, né?
Então, isso aqui vai dar 4, 16 menos 4 vai dar 12. Né? E ela vai atingir o zero quando x é igual a 4. Quando x é igual a 4, 4 vezes 4 vai dar, isso aqui vai dar zero. Mas não chega no limite aqui, porque a gente está na parede x igual a 2 aqui, ó, x igual a 2. Então, quando x é igual a 2, x é igual a 2, quanto que vale o z? Vale 12, tá por aqui. Z vale 12. E quando x é igual a zero, o z vale 16. Então, ela está uma curva que está fazendo isso aqui, ó. Uma curva, uma parábola, né, para baixo. Se ela fosse continuar, ele ia fazer assim, né? Não mais assim, né? Ia assim, para lá. Então, ela está fazendo uma curva nesse sentido aqui, ó. Está descendo assim, como x ao quadrado, uma parábola virada para baixo nesse plano. E aí, se você olhar no plano que é do x igual a 0, x igual a 2, né? Pega isso aqui, ó, x igual a 2. Essa parábola, ela está descendo aqui, ó, assim. Então, você pode fazer os gráficos. Faz o gráfico e você vai perceber como que é o x igual a 0, como que é. Aqui, ó, o que nós calculamos, isso daqui, é isso daqui, ó. Essa parte aqui. Tá? Então, você pode ir colocando para cada plano e você vai calcular, sabe? Qual que é a curva, como que vai ser as curvas. Daí você consegue ter uma noção de como que é essa superfície aqui, né? Que você está calculando. Como que é essa, a gente chama isso daqui da superfície S. Como que é essa superfície? Tá? E a gente quer calcular o volume, né, dessa superfície aqui, ó, abaixo dessa superfície. O volume abaixo dessa superfície. Tá? Tem que calcular o volume abaixo. Esse aqui é sobra aqui em cima. Então a gente quer calcular qual é o volume aqui abaixo disso aqui. Então o cálculo do volume, você vai colocar a função sua, né? Qual é a sua função? É como se fosse o z aqui, né? A sua função é o z, né? Que ela é uma função de x, y. E é limitada à sua superfície, né? Que é a sua superfície aqui. E aí, com isso daqui, você vai integrar, né? Então, aqui a gente pode integrar primeiro em x, né? Uma região, a nossa região que nós estamos integrando é essa região aqui de baixo, aqui, o R. E ela é o quê? É uma região. X vai de 0 a 2 e Y vai de 0 a 2, né? Um produto, para dizer que é essa região aqui, tá? Então, você vai integrar em X de 0 a 2, e considera o y constante. Depois integra em y de 0 a 2. Beleza? Esse é o cálculo que é feito. Aí é só abrir aqui e você vai encontrar um valor que é 48. Tá? Se fosse metros, isso aqui seria 48 metros cúbicos. Né? Alguma coisa assim. Tá? Dessa superfície. Ok? Então é uma coisa, um cuidado ali que você tem que pegar esse problema aqui, abrir, fazer os desenhos, entender a figura, tá? Que você está calculando o volume, né? A parte ali, ver que você está calculando o volume na parte de baixo aqui, né? Dessa figura, né? Você encontrou a região, né? E fazer o cálculo do volume. Então, aí depois aqui é inteirado, né? Simplesmente fazer o cálculo, você encontrou o resultado, tá? Abra as continhas aí para vocês verem se vocês encontram esse resultado aí. Aqui, ó. Aí, esse dali é o caso de regiões simples, né, que são regiões retangulares. Agora, olha só as regiões que nós podemos ter aqui. Aí é dois tipos de regiões, tá, que nós vamos falar da caso geral, né, para qualquer tipo de integral. Você vai ter as integrais de tipo 1 e as do tipo 2, tá? Então, vamos lá. Então, você tem uma região, né, região plana, né, aqui, né, mas ela é do tipo 1. O que significa ser do tipo 1? Você vai de uma função, agora essa região aqui, né, você vai de uma função, né, que é a g1, o y, em função de x, do g1 de x, até uma outra função, que é uma g2, tá? Então, isso daqui é os exemplos de uma integral do tipo 1, que você vai ter embaixo aqui, ó, o x ele é constante, ó, o x vai de um número, de 1 a 2, de 2 a 3, o x continua sendo número, mas o y, ele é uma função de x. Então, pode ser um seno, cosseno, x ao quadrado, alguma coisa.
Então, esses são os exemplos aqui, né, de função do tipo 1, tá? Beleza. Então, vamos lá. Como que fica o integral de função do tipo 1? Né? O tipo 1, você tem que primeiro integrar em y, tá? Você integra em y, porque o y ele vai ter as funções dele, entendeu? Você vai ter os limites de integração do y, ele vai de uma função até a outra função, tá? E depois o x é números, tá? Então você primeiro integra em y e depois em x. É o caso desses aqui, ó. Vamos ver, primeiro em y, né, que é aqui, que são as funções. Você vai de uma função até a outra função. Depois em x, e daí é números, de um número até o outro número. Okay? Então vamos lá. Aqui você tem o cálculo, né, que você vai fazer esse exemplo aqui. Exemplo 1. Você tem uma região, né, se você quer calcular essa integral, né, dupla, né, elementiária nessa região, e D é uma região geral, né, não é retangular, a gente usa R para retangular. O D é uma região geral, e está limitado por essas duas parábolas aqui, ó, y igual a x ao quadrado e y igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Então, se você for desenhar isso daqui, ó, você vai encontrar a primeira, você vai encontrar isso daqui. Ó, o y igual a x ao quadrado é essa daqui, ó, 2x ao quadrado. Essa função aqui. Vai fazer o papel nosso do G1. Né? E a outra função é 1 mais x ao quadrado. Essa função de cima. 1 mais x ao quadrado. Então, para você descobrir isso daqui, qual é a função que está embaixo, qual é a função que está em cima, você vai ter que fazer o gráfico, tá? Então, você coloca a tabelinha, coloca os valores e recorre lá ao ensino médio lá e aquelas regrinhas para fazer gráfico, volta no cálculo 1, né, para fazer os gráficos, faz o gráfico da função, qual que é quem que está embaixo, qual que está a inferior e a superior, tá? Uma vez que você montou o seu gráfico, né, você sabe quem é a inferior e qual é a superior, né, e o x aqui, né, está aqui embaixo, né, então você já sabe que isso daqui é um tipo de integral tipo 1, né, e nós vamos calcular, ok? Tipo 1, e aí vamos lá, então a nossa integral ela vai do x, varia de menos 1 até 1, né, está aqui os limites de integração, e o y ele varia dessa função que é inferior, aí isso daqui é só você fazendo o gráfico para você saber, né, e para outra que é superior. Ótimo, uma vez identificado isso, é só colocar aqui, ó. Aí isso daí fica fácil para você calcular. Então, coloca a sua integral, olha aqui, ó, o y, né, e as funções. Aqui é a função inferior e aqui é a função superior. Calcula como que se o x fosse constante, faz a integral normal como se x fosse constante. E calcula, você vai ter o resultado. Beleza? Essa é uma integral do tipo 1, né, que a gente chama aqui do tipo 1. Por quê? Tem uma função e tem outra aqui e o x é constante. Tá? X é valor constante. Essa é o tipo 1. Tá. Integral do tipo 2, né? Como que são as integrais do tipo 2? As integrais do tipo 2, elas são regiões desse tipo aqui, ó. Você vai encontrar funções que é... Quem que é constante aqui? A constante aqui é o y, tá? O y varia constante de um valor, de C até D, né? C até D, né? Um valor constante. E o x que é função de y. Você tem o x em função de y. Aí, nesse caso aqui, você tem que fazer o gráfico e identificar qual é a função que é inferior e qual é a função que é superior. Essa daqui é a segunda, entendeu? Que é superior em relação, olhando daqui, né, para cá, entendeu? Você tem esse olhar agora, né? Essa é inferior e essa é superior. Essa é inferior e essa é superior. Você tem que fazer o gráfico para você encontrar. Aí a integral, qual que é a integral primeira? Primeiro em x, né, em x, para você resolver o problema de...
depois em y. Tá? Então, vamos lá para um caso de função do tipo 2 aqui. Tá? Uma integral tipo 2. Ó, determine o volume do sólido, né, que está abaixo desse paraboloide aqui. Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa função que a gente quer calcular, né? O volume, né? Ali seria o volume. E a região D, né? Do plano XY, limitada por y igual a 2x e y igual a x ao quadrado. Então, aqui foi dado y em função de x. Só que para a gente calcular como uma função do tipo 2, tá? Do tipo 2, nós vamos usar o seguinte. É x em função de y. Aqui x em função de y. Tá? Então você vai ter duas funções aqui. Isso aqui é simples, né? Você para transformar de volta, né? Você tem aqui, ó, y é igual a 2x, você vai ter x é igual a y sobre 2, ok? Que é essa daqui. Meio de y sobre 2. Essa daqui, você vai ter que pegar a parte positiva. Você tira a raiz, x vai ficar igual a raiz de y. Claro, tem as duas partes, você vai pegar a parte positiva, que ela está nesses pontos aqui, entre 0, 0 e 2 e 4. Fazendo o gráfico, você já vai encontrar aqui quem é a função inferior e quem é a função superior. Aí a integral vai ser da função inferior, né, para a função superior. A função inferior está aqui, e a função superior está aqui. E o y vai de 0 a 4. O y está variando de 0 a 4. Integral do tipo 2, coloca a função e faz a integral. Primeiro em x e depois em y. Você vai encontrar o seu valor numérico aqui. E esse aqui é o volume, né, da nossa integral ali. Tá? Dentro, usando região do tipo 2. Tá? Você pode fazer essa integral também do tipo 1. Tá? Só que muda, esse que é o problema. Então, aqui, ó, não é só uma mudança de x para y e mudar aqui, ó, dy para dx só. Sabe? Não é uma mudança. Por quê? Isso aqui não é igual, porque os limites de integração mudam. Né? Então, você pode usar essa função aqui e calcular como uma região do tipo 1. Né? O resultado vai ser o mesmo. Okay? É o mesmo resultado. 216 por 35. 216 por 35. A diferença é que agora você vai da função, olhando os números constantes, você vai ter de 0 até 2 em x como número, e usando função o y em função de x. Y em função de x. Agora a função inferior é essa, e a função superior é essa daqui. Em todo o domínio é isso que é válido. Entendeu? Todo o domínio. Aí você vai ter primeiro o integral em dy, aí o y em função de x. Vai da função inferior para a função superior. Tá? Da função que está embaixo para a função que está em cima. E aí você integra em y, você abre as contas e você vai encontrar o resultado. Tá? Então, o resultado é o mesmo, tá? Independente se é do dx, dy, dx. A diferença é que a gente separa, né? Que quando é uma região retangular, você não se preocupa, né? Não muda as coisas. Mas agora, numa região, se você observar aqui, muda as funções, porque tem um em função do outro, né? Você tem que fazer essa conversão aqui, né? Tem que fazer essa conversão, que um mudou em função do outro, tá? Os limites de integração. Mas o resultado é o mesmo, tá? Dependendo da forma. Aqui no caso de coordenadas polares, né? Que lá no começo do curso eu estava conversando com vocês sobre isso daqui, você pode fazer as integrações em outros sistemas de coordenadas. Né? Então, aqui sistemas polares, por exemplo. No sistema polar, o que você tem aqui? Né? Aqui, o eixo X e o eixo Y. Né? Vamos a gente colocar aqui, né? Só para colocar aqui do lado. Você tem o eixo X, tem o eixo Y, né? E num sistema de coordenadas polares, né, você tem o R, né? Aqui, e as componentes, né? Vamos colocar um vetor R. Então, o nosso vetor R em duas dimensões aqui seria x na direção I mais y na direção J, né? Um ponto aqui, o vetor R. Né? Quem que é o x aqui? Se você colocar um ângulo θ aqui,
e chamar módulo R como um Rzinho, um Rzinho, você vai ter o seguinte, que é o módulo do R aqui, né? Você vai ter assim, o x vai ser igual ao R cosseno de θ, que aqui é essa parte de baixo, né? Esse aqui é o x, R cosseno de θ. O y vai ser o R seno de θ, tá? Então você tem uma relação entre x, r e θ. O x ele é uma função de r e θ. O y é uma função de r e θ. Está fazendo uma mudança de variáveis aqui. Pode reescrever. Aí o seu r pode ser escrito em termos de coordenadas polares, né? Tá? Aí você ia encontrar aquele H1, H2 lá no começo do curso, né? Só que a gente percebeu que a gente não ia ter tempo para a gente fazer isso daí. Então aqui, só para a gente observar, se você colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai ter o x. X é o r cosseno de θ, vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Coloca o r em evidência, você vai ter o r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso daqui é 1. Então, isso aqui é igual a r ao quadrado. Então, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. É isso daqui, né? X é igual a r cosseno de θ, y é igual a r seno de θ. Então, num retângulo polar, você tem isso daqui, ó. O r vai de A até B e o θ vai de alfa até beta. Isso daí você monta um sistema de coordenadas retangulares ali, tá? Aqui, um exemplo, né? Você pode fazer um cálculo em coordenadas polares, tá? Ah, tá. A diferença aqui com o elemento de área, vamos ver se está aqui, não. O elemento de área ele vai ficar isso daqui, tá? Depois a gente pode até discutir isso aqui. O elemento de área é isso daqui, R dr dθ, tá? Isso muda isso daqui, tá? Elemento de área em coordenadas polares, tá? Ele não você tinha antes o elemento de área em coordenadas, seria dx ou dy, né? Agora em coordenadas polares ele mudou para r, dr, dθ. Beleza? Por quê? Porque aqui tem um jacobiano, né, da transformação, que a gente vai colocar ali. Então você coloca, fazer o cálculo aqui em coordenadas polares. Você tem uma função, dA. E onde R é uma região de um semiplano. Então, olha só, você tem uma questão de um semiplano limitado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma região polar, tá? Então é muito mais fácil. E o outro plano aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Né? Então você tem, quando você coloca aqui para desenhar a região, o x e o y, você tem o y, você vai ter o que aqui? Você vai ter raio 1, outro 2, 3, 4. Vamos colocar um raio 4. Aqui você tem, seria assim, o plano o completo, né? Esse aqui é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Aí o outro que vai dar igual a 4 vai ser, na verdade, 2. Né? Esse é isso aqui. 2 vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais o raio ao quadrado para dar o valor aqui, que é 4, né? Esse aqui é igual a raio ao quadrado. Então, esse aqui tem que ser 2, né? 2 ao quadrado, que vai dar igual a 4. Então, é 2 aqui. Então, essa é a nossa região. Né? Só que tem duas partes. Uma parte positiva, né? Uma parte positiva, né? E uma parte negativa. Então, nós temos duas regiões. Uma parte que é positiva, que é essa daqui. E a outra parte que é negativa. Okay? Ele está falando da parte do semiplano superior. Então, é esse daqui, que é a nossa região aqui. Né? Parte superior. Então, você tem o y, nesse caso aqui, é sempre maior ou igual a zero, né?
o x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que 1 e menor que 4, que é essa região aqui. Com isso daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para coordenadas polares, que é mais fácil de você calcular. Então, você calcula r dr dθ. É uma região, ó, tranquila. Então, você pode tanto integrar em θ quanto r, porque é números, né? Não é função um do outro, né? Que a gente precisa olhar se é tipo 1 ou tipo 2. É retangular. No caso polar, é retangular, né? Então, mas aqui não, né? Não é. Mas no caso polar, fica retangular. Por isso que a gente faz mudança de variáveis, para virar uma integral retangular, num outro sistema de coordenadas. Então, aqui, ó, o r vai de quanto? O r vai do raio igual a 1 até o raio igual a 2. E o θ vai de quanto a quanto? Vai de 0 a π, 0 a 180. Ó, lembra aqui que eu coloquei? Θ. Θ começa aqui nesse ponto aqui, é igual a 0, e aí o θ vai até aqui, né, que é π. É 180 graus. Tá? Para pegar todo o nosso semicírculo aqui, ó, né, que é essa parte superior aqui. Né? Então, aí, feito o cálculo, a gente abre, calcula só, normal mesmo, não tem outro constante, você vai ter 15π sobre 2. Ok? Tá. Integrais triplas, ela é uma generalização direta, tá? Você vai ter uma função, a única coisa que você vai ter x, y, z. E as mesmas regras que valem para o caso plano, que é o caso duplas, vai valer a mesma coisa, tipo 1, tipo 2, só que a região é de 3 dimensões e não de 2, tá? Então, só essa a diferença, ok? Então, aqui um caso de um exemplo, ó, que você vai colocar um elemento de volume, né? Porque já não é mais elemento de área, porque ela é tripla, né? Tem dx, dy, dz. Então, você tem essa função aqui, e vamos calcular ela numa região retangular. Então, vamos lá, uma caixa retangular, né? X de 0 a 1, y de menos 1 a 2 e z de 0 a 3. Então, bem tranquilo, uma região retangular. Quando a gente faz esse cálculo, você vai ter dx, dy, dz. Tanto faz, né? O x é a primeira integral, o y é a segunda integral e o z é a terceira integral. Abre um por um e você vai encontrar o resultado. Ok? Agora, aqui é um caso mais complicado, que eu vou pedir para vocês estudar isso aqui, fazer os desenhos com bastante cuidado, tá? Que é o seguinte, naquele mesmo caso lá daquela figura inicial, que eu coloquei para vocês, ensinei ali vocês como fazer o plano, desenhar esse plano. Então, aqui, ó, eu quero que vocês desenhem esse plano aqui, tá? Façam esse plano aqui, ó. Entendam esse plano aqui, tá? Entendam esse plano. Esse plano aqui, ó, a função nossa é essa região aqui, tá? Essa é a nossa superfície, tá? X mais Y mais Z igual a 1. E, então, é essa região aqui, tá? Essa região que vai estar aqui, tá? Se você colocar Y igual a 0, você vai ter uma reta de 1 menos X, que vai ser essa reta aqui. Se você colocar X igual a 0, você vai ter essa outra reta aqui, tá? E se você colocar z igual a 0 lá, vamos abaixar aqui, ó, z igual a 0, você vai ter essa reta aqui no plano aqui, que vai ser a nossa região aqui embaixo, tá? Que vai ser o cálculo. Tá? Mas aí você vai colocando dessa forma, né? Você vai ter a região, e nesse plano aqui, aí nós vamos analisar essa região aqui de baixo aqui, que é isso daqui, ó. Y igual a 1 menos x. Então você vai ter uma integral do tipo 1, né, que seria de 0 até 1 menos x, né, nesse ponto aqui, tá, na parte plana. E você coloca a nossa região, ela é a região completa, você pode colocar ela aqui, ó. Quem que é o dz? Primeiro aqui o dz, direto. Z, ele varia de quanto a quanto? De 0 até essa função aqui, ó. O z, ele varia de 0 até essa função. Inferior até a superior. Essa função. O y varia de quanto a quanto? O y, ele varia, ó, o y varia de 0 até essa função aqui, que é 1 menos x. E o x, ele é um número, de 0 a 1. Essa é a forma que nós montamos, x de 0 a 1. Uma região do tipo 1, né, na parte plana de baixo, né, e o z do tipo 1 também aqui, que vai do inferior até o superior. Fazendo o cálculo, você vai chegar a 1 sobre 24. Tá? Isso aqui precisa de um pouco mais de cuidado, você vai ter que
colocar ali, desenhar o plano, entender, sabe? Para você fazer esse cálculo, tá? E aí você entendendo sempre de como que está a ordem, né, dessa integração, tá? Então aqui já é um caso mais complexo. Não é um caso tão simples igual esse daqui, e você tem uma função que varia de números, né? Olha aqui, ó, você tem números na parte de baixo, números na parte de cima, porque é uma região retangular, não tem uma dependência de uma coisa em função do outro, tá? O y depende de x aqui, tá? Então, quando você integrar, você tem que integrar o y primeiro, né? Porque o y depende de x. Os limites de integração é que vai sobrar o x, entendeu? Se você vai olhando isso daí, você já começa a entender, porque um depende do outro, né? Você não pode integrar o y, integrar o x primeiro de 0 a 1, sendo que o y depende de x, tá? Então, você consegue montar aí e começar a entender que a dependência de um do outro. Tá, mudança de variáveis, né, jacobiano. Então, nós temos aqui o seguinte, né? O que é o jacobiano da transformação? Você tem uma função que é de x e y, aquele caso polar, né? Aí você faz a transformação, aí vai aparecer isso daqui, tá? Que isso daqui é o jacobiano da transformação das novas variáveis, tá? Então, aqui, ó. Esse é o caso aqui, ó. Você tem um caso polar que a gente estava colocando. Você tem uma mudança de variáveis, né, que é o R cosseno de θ, que é o x, o Y, um R seno de θ, que a gente tinha colocado, e aí aparece isso daqui que vai ser aquele fator de correção, que é o jacobiano. Lá no começo do curso eu coloquei para vocês, que seria o produto, né, do H1 vezes H2, né, se for o caso, do elemento de área, né, se for um elemento de volume, H1, H2, H3, né, os coeficientes de Lamé, mas a gente não vai ter tempo para mexer nisso daí. Então vamos só fazer o cálculo do jacobiano direto, tá? Então olha só aqui, ó. Você vai ter, se você o x ele depende do R cosseno de θ, o y é um R seno de θ, como que fica o jacobiano? O jacobiano é o derivada parcial de x dr, derivada parcial de x de θ, derivada parcial de x dr, derivada parcial de y de θ. Essa ordem. E você calculando aqui, ó, derivada parcial do x em relação a r, só sobra o cosseno de θ, porque esse aqui é constante, derivada parcial. Do r é o cosseno de θ. Derivada parcial do x de θ, agora do x em relação ao θ, derivada cosseno é o menos seno. Então vai ficar menos r seno de θ. E assim vai. Uma vez que você calculou isso daqui, você calcula o determinante. O que é o determinante? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aqui está o determinante. E vai dar igual a R, né? E nesse caso aqui. Então, isso daqui, o módulo, aqui, dá o R, que é o jacobiano nosso da transformação da R. Então, no caso de coordenadas polares, por isso que apareceu aquele R dr dθ lá. Entendeu? Aqui a gente mostra de onde que veio aquele R dr dθ, que é o elemento de área em coordenadas polares. Aí a função foi transformada. Então, isso daqui é só a explicação por que aparece lá o elemento R dr dθ. Tá? E aqui você pode fazer um caso, né, a gente colocando um exemplo aqui de um caso onde você faz uma transformação. Né? Você tem uma transformação das variáveis x para a variável u e v, nesse formato aqui. E o y também de u e v. Você mudou. Aí você tem uma região, y é igual a isso daqui, e o y ao quadrado é igual a isso. Tá? Essa é a nossa região. Desenhe ali, monta a região para vocês verem. E como que você faz essa transformação, tá? Entre u e v? Jacobiano da transformação. Dx, dy, as novas variáveis ficam embaixo, tá? As velhas em cima. Então, sempre as novas variáveis que você está transformando, elas vão ficar embaixo. Du, dv. E a primeira linha é a primeira variável antiga, a segunda linha é a segunda variável antiga. Monta, calcula o determinante, você tem o determinante aqui. Colocou em função das novas variáveis, e aí, aqui está quem que é o jacobiano, que é esse daqui, nas novas variáveis, du, dv. E aqui ó, é 0 e 1, né, que é uma região retangular nas novas variáveis. Então, você faz transformações para tentar encontrar regiões retangulares, tá, que fica mais simples o cálculo da integral. Essa é uma técnica, né, de mudança de variáveis, e é assim que é feito. Tá? Ok, essa é a nossa aula.
finalizamos por hoje. Vou deixar uma lista para a gente discutir esse assunto, tá? E a gente entender melhor, né, esse assunto das integrais duplas, triplas, né, e mudanças de variáveis através do jacobiano. E aí, pessoal? Então, até mais, pessoal. Bom descanso para vocês. Bom trabalho. Até mais, professor. Obrigada. Valeu, professor.